Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e vamos discutir a reunião de ontem, que aconteceu em 18 de agosto de 2025, na Casa Branca. Uma reunião que originalmente deveria acontecer apenas entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, mas que se transformou em uma verdadeira congregação da chamada Coalizão dos Dispostos. No final, também contou com a presença de Mark Rutte, da OTAN, Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia, Merz, da Alemanha, Macron, da França, Meloni, da Itália, Sr. Starmer, do Reino Unido, e, curiosamente, de forma bastante interessante, também incluiu o Sr. Alexander Stubb, da Finlândia. Mr. Alexander Stubb from Finland. Now, Mr. Stubb's presence was definitely... Agora, a presença do Sr. Stubb foi definitivamente a mais estranha. Quero dizer, as outras são todas compreensíveis. Por um lado, você tem as três maiores economias da União Europeia. Você tem o Reino Unido, representantes da OTAN e da OE. Mas então, por que Stubb? Por que a Finlândia? E isso foi tão estranho que o próprio Sr. Stubb, perto do final da reunião, quando teve a palavra, até precisou se explicar. E para mim, ainda não está claro qual era exatamente o propósito. Ele disse que devido à longa fronteira que compartilham, 800 milhas, ele até explicou isso em termos americanos, certo? He even explained it in US terms, right? Not in kilometers, but in miles. Não em quilômetros, mas em milhas. A Finlândia tem muita experiência lidando com os russos. E eles próprios, é claro, também chegaram a um acordo para encerrar uma guerra em 1944. Agora, esse aspecto, essa menção a 1944, foi realmente bastante extraordinário para mim. Porque em 1944, a Finlândia, claro, basicamente capitulou. Não foi uma capitulação. Foi um armistício, um fim acordado para o que os finlandeses chamaram de guerra de continuação, na qual a Finlândia havia se aliado à Alemanha nazista, tinha soldados nazistas em seu território e estava lutando junto com os nazistas contra a União Soviética. E é chamado de guerra de continuação para eles, porque foi a segunda guerra contra a União Soviética. Depois que, no 39 e 40, eles lutaram a Guerra de Inverno, quando foram atacados pela União Soviética. E a União Soviética tomou e anexou partes importantes do território finlandês. Depois, chegaram a um armistício, e quando os alemães atacaram a União Soviética, os finlandeses então se juntaram aos alemães no ataque novamente. Em 1944, eles se encontraram com os soviéticos em Moscou e negociaram um armistício, o que no final levou à neutralização de fato da Finlândia durante a Guerra Fria e restaurou as fronteiras que foram acordadas no armistício de 1940. Então, por um lado, esse é um pano de fundo histórico bastante sombrio para talvez o que está acontecendo agora. Por outro lado, se fôssemos inclinados a teorias da conspiração, o que não somos, mas se fôssemos, realmente nos perguntaríamos se já estamos vendo algum tipo de articulação para passar o bastão da Ucrânia para a próxima guerra por procuração. Mas vamos supor que não é isso que está acontecendo. Não estamos vendo nenhum tipo de preparação para abrir uma nova frente. Mas honestamente, fiquei muito surpreso que Stubb, da Finlândia, e o país anteriormente neutro, até 2022, um país neutro na Europa, estejam incluídos em toda essa conversa. E foi tão estranho que o próprio Donald Trump, duas vezes, quase esqueceu que Stubb estava lá. Primeiro, no início da reunião, ele estava apresentando todos. E no final, ele também apresentou o Sr. Stubb. Mas então ele ficou olhando ao redor da sala e disse, onde ele está? Onde ele está? Quando, na verdade, o Sr. Stubb estava sentado bem na frente dele. Era uma mesa longa, você pode ver aqui, certo? Uma mesa relativamente longa. E o Sr. Stubb, que é esse cara aqui, estava sentado bem ao lado de Volodymyr Zelensky e basicamente bem na frente de Donald Trump. Então Trump, obviamente, não conhecia o rosto dele. Na segunda parte, Trump passou a palavra para cada um desses chamados líderes e deixou que falassem um pouco. No final, ele já estava encerrando a reunião quando percebeu que tinha esquecido do Stubb, e então disse, ok, agora é a sua vez.
and then said like, okay, here you go. Please also say something, Alexander. Por favor, diga algo também, Alexander. E ele deixou que ele falasse, e depois comentou sobre sua juventude, dizendo que ele parece muito jovem. Então dá para ver como Trump claramente não estava familiarizado com o rosto dele, e apenas disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça quando tentou passar a palavra para o Sr. Stubb, depois de quase esquecê-lo 2 vezes. Essa reunião, nesse sentido, foi bastante interessante, não só para a Finlândia, mas também pela forma como foi conduzida. Vou colocar o link desse vídeo, ele está no site da Casa Branca, que transmitiu e nos dá acesso à reunião completa, de cerca de 30 minutos. Novamente, foi o Sr. Trump, sentado no centro, e depois dando a palavra um por um para cada uma dessas pessoas, que então tentaram expor seus pontos de vista. Pelo que entendi, foi assim que toda a reunião entre essas pessoas começou. Depois disso, eles passaram para deliberações privadas. Isso também aconteceu após uma reunião individual entre a equipe de Donald Trump e a equipe do Sr. Zelensky. Então, eles já haviam tido uma conversa antes. Uma conversa que também incluiu, como soubemos, um mapa do campo de batalha que Donald Trump aparentemente havia preparado e ao qual o Sr. Zelensky fez referência, dizendo muito obrigado por trazer isso. Foi muito útil. Thank you very much for bringing that up. That was very helpful, and we were able to talk about battlefield realities. E conseguimos falar sobre as realidades do campo de batalha. Então, no tete-a-tete entre Trump e Zelensky, obviamente o Sr. Trump tentou transmitir algumas realidades do campo de batalha e discutir isso com a equipe de Zelensky. E isso, para mim, faz alusão ao fato de Trump ter realmente entendido o ponto russo que foi levantado na reunião entre ele e Vladimir Putin na sexta-feira. Que existem certas realidades no campo de batalha e certos reconhecimentos territoriais que eles não poderão evitar. Agora, nessa reunião, eles não estavam falando sobre concessões, trocas territoriais ou algo do tipo, mas já podemos inferir que isso foi uma parte substancial da discussão, especialmente com os ucranianos. Mas agora, o fato de os ucranianos terem trazido toda a equipe europeia, eu nem sei como chamá-los. Quero dizer, eles se autodenominam a coalizão dos dispostos, porque, claro, nem todos os membros da OTAN concordam com o que está acontecendo. Sabemos que a Hungria não é nem um pouco favorável. Sabemos que a Eslovênia não é favorável, a Eslováquia não é favorável ao que está acontecendo. E aqui temos os principais responsáveis pela prolongação da guerra. Agora, a maneira como tentam se apresentar é, claro, como pessoas que nunca desejaram nada além da paz. E então eles entram em sua costumeira ladainha sobre como a Rússia é a culpada por isso. Mas fazem isso de uma forma interessante, porque os europeus entendem que Donald Trump agora está tendo uma relação cada vez melhor com Vladimir Putin, com os russos. E, portanto, nesta reunião e nesta apresentação, eles realmente diminuíram as tiradas. Eles enfatizaram, na verdade, o que Donald Trump quer que eles enfatizem, que é a necessidade de promover a paz. E você pode ver como essas diferentes pessoas tentaram dar à paz um outro tipo de significado. Especialmente pessoas como o Sr. Merz, que continuava dizendo que a paz só pode ser alcançada por meio de um cessar-fogo. Algo que o Sr. Trump contestou fortemente. Ele afirmou que já havia encerrado 6 guerras até agora, ou que esteve envolvido no fim de 6 guerras, e que em nenhuma delas um cessar-fogo foi realmente necessário para chegar a um acordo de paz final. Não vou falar tanto sobre o que Trump quer dizer aqui com suas 6 guerras. Ele também inclui, por exemplo, Armênia e Azerbaijão como um grande exemplo de como ele conseguiu um acordo de paz. Ele está se referindo, claro, à assinatura desse acordo, uma espécie de carta de intenções, recentemente na Casa Branca, entre a Armênia e Azerbaijão. Mas ali, veja, aquela guerra já tinha acabado. Os tiros já tinham parado, certo? Não havia tiroteio acontecendo no momento em que o governo Trump interveio. Então vamos deixar esse caso de lado e deixe-me falar mais sobre o que aprendemos sobre a relação entre os Estados Unidos e a Europa.
E é neste ponto, e a partir desta reunião, que também fica absolutamente claro que o que estamos vendo aqui é o chefe mandando seus funcionários irem ao seu escritório. Aparentemente, ele queria conversar apenas com um dos funcionários, mas todos apareceram. E então, ele tirou o melhor proveito da situação, transformou aquilo em uma reunião de diretoria, porque foi mais ou menos isso que ele conduziu. Ele, o chefe, senta-se no centro e então ouve cada um de seus funcionários. O funcionário número 1 veio primeiro, e esse foi Mark Rutte, o sujeito aqui à esquerda, sentado ao lado de Volodymyr Zelensky, de quem ele queria ouvir primeiro. E Mark Rutte, sendo Rutte, o homem que chamou Donald Trump de o papai, certo, que tem que cuidar dos seus filhos, começou novamente elogiando Donald Trump e dizendo como ele está indo muito bem. Em resposta, Donald Trump na verdade chamou Mark de muito bom e disse muito bem. Ele falou com ele não como uma criança, mas realmente como um chefe, sabe? Como um dos meus subordinados, que é bom em executar, em fazer o que faz. Foi algo bastante extraordinário. E mais uma vez, Rutte basicamente entrou nesse discurso de forte elogio, dizendo que é o esforço de Trump que está promovendo mudanças aqui, que está acabando com o impasse. Ele diz que Trump acabou com o impasse com a Rússia, porque os russos não estavam dispostos a negociar. É isso que os europeus estão tentando retratar agora. E é isso também que, claro, a grande mídia tem tentado retratar, embora os russos tenham dito o tempo todo. Estamos sempre abertos a negociações, sempre abertos a discussões. Basta conversar conosco. E, na verdade, eles estavam. Quero dizer, se você argumentar que a Rússia não estava disposta a negociar, isso simplesmente não é verdade. O chanceler da Áustria, em 2022, foi por volta de junho, ou acho que foi por volta de junho, foi a Moscou e foi, de fato, o primeiro líder da UE a se encontrar com Vladimir Putin desde fevereiro de 2022. O chanceler da Áustria foi. Os russos nunca disseram não a negociações diplomáticas. Eles só disseram não ao cessar-fogo, à retirada e às condições de rendição que os europeus propuseram. Foi isso que os russos recusaram, mas eles nunca disseram não à diplomacia. Mas, novamente, os europeus agora estão tentando enquadrar a situação dessa forma. E as pessoas aqui presentes, também von der Leyen e especialmente Meloni, ela enfatizou que é, claro, a grande habilidade diplomática de Donald Trump que está trazendo os russos de volta à mesa de negociações. E Trump, quero dizer, ele obviamente adora elogios e ele apreciou esse reconhecimento. O Sr. Rutte é muito bom em fazer elogios a ele. E então você pode ver que ele e todos os outros, todos eles, na verdade, enfatizam que são gratos aos Estados Unidos por concordarem em oferecer garantias de segurança. Agora, Trump sempre foi muito cuidadoso, especialmente em suas declarações. Ele disse que é necessário haver segurança para a Ucrânia, e que os Estados Unidos farão sua parte, mas que são os europeus que, claro, precisam agir em primeiro lugar. Então, o que eu entendo disso é que o governo Trump realmente está se esforçando muito para não prometer nenhum tipo de garantia de segurança firme, enquanto os europeus estão tentando pressionar nesse ponto, e o governo Trump basicamente está jogando com isso. Então ele basicamente está dando um pouco e dizendo, ok, vocês querem garantias de segurança? Claro, podemos discutir garantias de segurança. E então os europeus deixam por isso mesmo e dizem, sim, ele disse que haverá garantias de segurança. Viva! Vamos ter um artigo 5 para a Ucrânia e podemos continuar a guerra. Vai ser fantástico, porque os Estados Unidos vão enviar tropas. Mas isso, é claro, não é o jogo dos Estados. Quero dizer, dá para ver claramente como os Estados não estão apenas tentando, mas estão enrolando os europeus nos termos americanos, enquanto sempre evitam atender às principais exigências deles. E uma exigência, a primeira exigência que surge de todas essas pessoas, são as garantias de segurança. A segunda exigência é o cessar-fogo.
Nem todos enfatizaram isso. Novamente, foram principalmente Merz e von der Leyen que defenderam um cessar-fogo. Os outros meio que deixaram esse ponto de lado, pelo menos em suas declarações diretas e televisionadas. Eles estavam, é claro, todos muito cientes de que as câmeras estavam ligadas e de que é preciso ter muito cuidado para não insultar o presidente dos Estados, em qualquer lugar, mas especialmente quando a mídia está presente. Então precisamos considerar tudo o que eles disseram com bastante cautela. Mas dá para ver como eles tentaram basicamente agradar o chefe. Eles realmente queriam agradar o chefe. Basically please the boss. They really wanted to please the boss. Be the good little dogs that they are and have to. Serem os bons cachorrinhos que são e que precisam ser para não perder o apoio dos Estados Unidos. E também, você sabe, eles já entenderam que se não colaborarem, os Estados Unidos vão associar a falta de disposição deles em ceder às ideias de Donald Trump e que Trump pode reagir a isso com tarifas. Então, há todo tipo de coisa em jogo. E o Sr. Trump realmente disse isso. Ao se dirigir a Ursula von der Leyen, ele disse: você sabe, acabamos de fechar um ótimo acordo tarifário. Certo. E então Ursula teve que elogiá-lo por isso. Ela teve que dizer sim, e foi um acordo muito bom que nós, a Europa, fizemos com os Estados Unidos. E claro, isso é uma rendição, esse acordo. Quero dizer, ela foi tão duramente criticada em toda a mídia europeia, e agora, ao se encontrar novamente com o presidente dos Estados Unidos, ela mais uma vez tem que elogiar esse extorsionista. Não dá realmente para chamar isso de acordo. É mais uma imposição, certo? É uma imposição dos Estados Unidos sobre quais termos ainda vão permitir que os europeus tenham algum tipo de comércio com os Estados Unidos. Mas ela teve que elogiar, não é? Então realmente você vê os satélites, você vê os cães obedientes ao redor, o cão número 1 sendo a Margrethe, certo? Mas depois todos os outros também. O cão de ataque, o Sr. Zelensky, que agora está nessa posição muito constrangedora, obviamente vai ser pressionado a ceder a muitas exigências russas e também está sendo pressionado pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos querem encerrar a guerra por procuração. Pelo menos é isso que eles estão dizendo. Se você seguir a argumentação de Brian Berlichik e de outros que interpretam este momento como aquele em que os Estados Unidos basicamente transferem a guerra da Ucrânia para a Europa e depois vão concentrar sua atenção na China, então, o que está acontecendo é uma preparação dos europeus para assumir esse bastão, certo? E assumir o campo de batalha real, o campo de batalha ucraniano dos Estados. Então, ou os Estados Unidos estão pressionando os europeus a concordarem com os termos russos para resolver o conflito, ou é realmente uma cerimônia de entrega em que os europeus precisam novamente jurar lealdade, sua fidelidade, a Washington para basicamente assumir de onde os Estados Unidos vão parar e implementar o que Brian Berlichik chama de divisão do trabalho. E devo enfatizar, não sabemos qual dessas opções é a verdadeira. And I must emphasize, we don't know which one it is. I still believe that there's a good chance that the United States. Ainda acredito que há uma boa chance de que os Estados Unidos, a equipe de Trump e seus assessores, realmente queiram chegar a um entendimento adequado de grandes potências sobre o mundo, dividir esferas de influência entre eles e, então, voltar a fazer acordos com os russos. Acho que isso também é apoiado pela interpretação russa do que está acontecendo, que, mesmo que não possamos reduzir o conflito perfeitamente, pelo menos podemos melhorar o relacionamento com a terceira grande potência em todo esse jogo e ver se conseguimos voltar a fazer alguns negócios. A Rússia também está mudando algumas de suas leis que permitiriam que a ExxonMobil e investimentos dos Estados Unidos, especialmente nos setores de petróleo e perfuração, voltassem a entrar na Rússia e fizessem negócios lucrativos juntos. And to do lucrative business together. So I think the Russians are interpreting it that way. Então, acho que os russos estão interpretando dessa forma. Acho que boa parte dos comentaristas por aí está interpretando isso como os Estados realmente tentando, pelo menos por enquanto, mudar de rumo. Mas, claro, não sabemos. Pode ser que Brian Berlichik esteja certo e que isso seja, na verdade, a cerimônia de entrega. E talvez seja por isso que a Finlândia está lá. Talvez a Finlândia vá desempenhar um papel importante na próxima fase do que Dmitry Trenin já chama de Terceira Guerra Mundial.
a Terceira Guerra Mundial que não está sendo travada. Também devo dizer que Dmitry Trenin é um analista russo, um grande especialista ocidental, ex-chefe do escritório da Fundação Carnegie em Moscou e alguém que trabalhou nas conexões transatlânticas para a Rússia, alguém que queria que a Rússia melhorasse suas conexões com o Ocidente. E agora, ele está realmente muito desiludido e já chama isso de a Terceira Guerra Mundial em andamento. Essa Terceira Guerra Mundial se desenrola em etapas, e na interpretação dele, talvez o que estamos vendo aqui seja apenas a transição de uma etapa para a próxima. Novamente, espero que não seja esse o caso. Espero que estejamos vendo uma mudança genuína na postura dos Estados em relação aos assuntos mundiais e ao equilíbrio entre grandes potências. Agora, o que mais há a dizer, além de que todas essas pessoas o elogiaram, e von der Leyen até o elogiou por seu fantástico acordo comercial com os Estados Unidos? Von der Leyen também é uma das pessoas que diz que precisamos de garantias do tipo artigo 5. Meloni voltou a mencionar isso. Starmer também. Eles querem garantias de segurança do tipo artigo 5. E isso, é claro, faz alusão ao artigo 5º da OTAN, que é o artigo que diz que se um for atacado, então todos são atacados. No entanto, devo enfatizar que o artigo 5º é, no geral, um artigo de segurança coletiva muito fraco, porque nunca diz que seus membros realmente devem comprometer suas capacidades militares para defender um membro. Preciso destacar isso porque às vezes interpretamos mal o artigo 5º. O artigo 5º não diz que se um membro da OTAN for atacado, todos os outros membros da OTAN precisam apoiar militarmente esse membro. Ele diz que eles precisam fazer tudo o que for possível, incluindo medidas militares. Eles podem fazer tudo o que quiserem, inclusive tomar medidas militares. Não há automatismo. Eles podem ajudar militarmente, mas não são obrigados a isso se não quiserem. Eles podem apoiar de outras formas. Então, pelo que vimos nos últimos 3 anos e meio com a Ucrânia, na verdade toda a ajuda que os membros da OTAN deram à Ucrânia é algo que eles também poderiam oferecer, exatamente da mesma forma, a qualquer membro individual da OTAN que acabe entrando em guerra com a Rússia. Portanto, fique atento, Finlândia. Não conte com a OTAN enviando tropas em solo e todo o seu equipamento militar imediatamente para você. Eles não são obrigados a fazer isso. Mesmo um membro da OTAN não tem garantias de segurança ou de fornecimento de equipamento militar melhores da OTAN do que a Ucrânia teve. Nesse sentido, as garantias de segurança do artigo 5º e as garantias de segurança em geral são, em grande parte também, apenas uma forma de postura, uma postura diplomática, porque, novamente, eles não precisam enviar forças militares, não precisam enviar tropas se não quiserem, mesmo sob o artigo 5º. Mas basicamente o que estão pedindo é dar à Ucrânia algo que a Rússia já descartou, certo? A Rússia deixou claro, consideraríamos a adesão da Ucrânia à OTAN uma linha vermelha absoluta. No entanto, a Rússia disse que está aberta a um quadro de segurança e a levar em consideração as preocupações de segurança da Ucrânia. Vladimir Putin disse isso na sexta-feira. Claro, uma estrutura de segurança europeia incluirá a segurança da Ucrânia, e eles estão dispostos a trabalhar nesse sentido. Os europeus, neste momento, estão dizendo que querem garantias de segurança, ou seja, garantias de apoio militar ou promessas em relação à Ucrânia. E Volodymyr Zelensky, obviamente, está indo exatamente na mesma direção. Ele já estava indo nessa direção em seu discurso. Então, de certa forma, se formos otimistas e pensarmos que este é o começo do real arrefecimento do conflito, o que estamos vendo é uma harmonização, agora uma harmonização das posições, certo? Enquanto os russos falam sobre segurança indivisível e uma estrutura de segurança para todos, os europeus ainda falam sobre garantias de segurança. E essas garantias deveriam ser de que os Estados Unidos prometem enviar e comprometer suas tropas e suas capacidades militares à Ucrânia, de onde passamos para algo que, no final,
deve estar muito mais próximo da posição russa. Entender as garantias de segurança em um sentido mais amplo, como uma garantia de que a estrutura de segurança irá se manter. Então talvez estejamos nesse processo. A Meloni realmente me surpreendeu nessa reunião. Meloni really surprised me in this meeting. She was talking for quite a while and Ela falou por um bom tempo e novamente culpou a Rússia por não estar disposta a negociar, além de agradecer a Trump por sua disposição em se comprometer com a Ucrânia. Na verdade, ela estava se elogiando e elogiando os europeus, dizendo que o motivo de estarmos aqui, o motivo pelo qual agora a Rússia está disposta a conversar, é porque Trump é um bom negociador. E porque nós permanecemos juntos, porque fomos unidos, porque colocamos tanta pressão sobre a Rússia, e porque o campo de batalha estagnou. Isso me pareceu bastante impressionante. Há um impasse no campo de batalha. Então os russos bateram de frente com uma parede? E porque os europeus ergueram essa parede, agora os russos precisam conversar. Esse é o tipo de quadro absurdo que ela está pintando. O que novamente me surpreende, porque a Meloni foi várias vezes muito crítica em relação a essa guerra. Mas então, quando ela assumiu o poder, claro, ela deu uma guinada de 180 graus, ou um 360 a Annalena Baerbock, e agora está totalmente alinhada basicamente com a versão europeia, simplesmente insana, do que está acontecendo na guerra. Agora, não acho que muitos compartilhem dessa avaliação, especialmente Donald Trump não compartilha, porque sabemos agora que Trump acabou de explicar partes das realidades do campo de batalha, ou discutiu isso com Zelensky. Não acho que os Estados Unidos vejam isso dessa forma. A administração Trump compartilha da avaliação de Meloni, e Meloni aqui está basicamente, mais uma vez, falando para seu próprio público, dizendo e contando aos europeus, aos cidadãos europeus, o quanto esses 3 anos e meio foram importantes, que essa não será uma guerra perdida. Essa é a nova forma de enquadrar esse desastre, essa catástrofe total para a Europa, na qual eles mesmos são apenas participantes de segunda ou terceira categoria e numa guerra por procuração dos Estados Unidos. Eles são apenas chamados a Washington, permitidos a entrar no escritório do chefe, para pelo menos retoricamente fazerem parte, não da solução, mas do fim dos combates, certo? Not the solution, but the end of the fighting, right? And then of course they now have. E então é claro, agora eles precisam apresentar isso não como o fracasso que é, mas como o resultado de sua brilhante estratégia de enfrentar os russos e erguer um muro de tijolos. Portanto, na verdade, também para os europeus neste momento, é importante que esta guerra termine por meio de um acordo negociado antes que as linhas de frente desmoronem completamente. O que, neste momento, está acontecendo? Esse é outro indicativo para mim de que a velocidade com que isso está se desenvolvendo começa a ser do interesse de todos, porque as realidades da guerra, que a Rússia não está disposta a abrir mão, estão forçando-os a chegar a algum tipo de entendimento que encerraria os combates por meio da diplomacia, para que ainda possam reivindicar, se não uma vitória, pelo menos não uma derrota completa. Não uma perda total de prestígio para todos eles. Acredito que, no geral, esta foi uma reunião bem-sucedida para Donald Trump, porque ele conseguiu exibir essas pessoas praticamente à vontade. Ele ainda pode fingir que a unidade está mantida e pode sinalizar claramente à liderança dos Estados Unidos que a OTAN não passa de um braço subsidiário da política externa americana. E ele mantém o secretário-geral da OTAN sob controle rígido. Isso é, na verdade, muito útil. Também é útil em relação aos russos, que obviamente observam isso. E se Donald Trump não conseguisse comandar essas pessoas, isso levantaria dúvidas em Moscou, acredito eu, sobre o quão bem-sucedido qualquer tipo de acordo final sobre o que vai acontecer poderia ser, se eles vão sabotar isso de qualquer maneira. Mas parece, por enquanto, que Trump consegue projetar a unidade necessária entre a frente ocidental, que é realmente a frente internacional dos Estados Unidos para o exterior, certo? E basicamente está envolvendo todo mundo, até Macron e outros, e Starmer,
que às vezes propõem ideias bastante extravagantes, como tropas em solo na Ucrânia e assim por diante. Mas eles não fizeram isso. Os europeus, incluindo Macron e outros, ainda falam sobre uma paz duradoura e justa, certo? Eles ainda buscam uma paz justa, pelo menos em sua retórica, o que até agora significou que a Rússia basicamente retire todas as suas tropas e comece a pagar reparações, e que haja acusações de crimes de guerra e tribunais contra Vladimir Putin. É isso que uma paz justa tem significado até agora. Mas você pode ver como, neste ponto, essas palavras, esses trechos, estão apenas sendo mantidos para não abandonar completamente, para afirmar que houve consistência ao longo do tempo. Também vemos que há um processo claro em andamento, novamente, porque o Sr. Trump disse no início que o próximo passo seria uma reunião bilateral entre Zelensky e Putin, e que ele está disposto a facilitar isso. E então, na verdade, após essa reunião, ele até ligou para Vladimir Putin e depois disse à mídia que o Sr. Putin concordou que haverá uma reunião. Isso agora também foi confirmado pelos russos. O Sr. Ushakov, assessor de Vladimir Putin, realmente confirmou que houve uma ligação telefônica e que os russos estão dispostos. Como eles formulam isso aqui? O assessor presidencial russo, Yuri Ushakov, confirmou detalhes de uma conversa que o presidente Vladimir Putin teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que fez uma ligação para Moscou após interromper uma reunião com Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, e seus apoiadores da Europa Ocidental. Ushakov afirmou então que há um acordo para que haja algum tipo de reunião futura entre Ucrânia e Rússia. Ainda não está totalmente claro se eles concordaram com o encontro em nível presidencial, mas pelo menos em boa medida houve um acordo. A Rússia parece estar sinalizando que haverá algum tipo de reunião. Também resta saber se será apenas um encontro bilateral entre Zelensky e Putin, ou se o Sr. Trump estará envolvido. Como eles imaginaram aqui, e como discutiram nesta mesa com a mídia, o que o Sr. Trump gostaria de ver é primeiro uma reunião bilateral, Putin e Zelensky, e depois uma reunião trilateral, incluindo ele, Putin e Zelensky. Também vemos que Trump disse algo como: Sr. Presidente Zelensky, se você quiser que eu participe da primeira reunião, eu participarei. Então é possível que estejamos olhando para uma reunião trilateral desde o início. Isso pode, na verdade, ser do interesse dos russos, que entendem que o Sr. Zelensky não é a pessoa com quem se deve negociar, porque isso é realmente uma questão estrutural com os Estados Unidos, e só se pode chegar a uma estrutura e arcabouço de segurança com os Estados Unidos. Portanto, eu diria que é provavelmente mais provável que seja uma reunião trilateral desde o início. Porque por que negociar com o intermediário? Por que negociar com o fornecedor do campo de batalha, quando o que você realmente quer é negociar com a contraparte relevante no conflito estrutural real? Mas podemos ver que o processo, no momento, envolve, como próximo passo na visão dos SCS, negociações diretas entre as lideranças de alto nível. Também sabemos que os russos não são tão fãs disso. Eles preferem implementar qualquer tipo de negociação também em um nível técnico. E certamente vão exigir negociações em nível técnico. Mas é possível que uma das concessões que os russos possam fazer nesse processo seja, claro, dizer: ok, tudo bem, então vamos nos encontrar com o Sr. Zelensky e o Sr. Trump para dar esse próximo momento de destaque ao Sr. Trump e assim avançar o processo e passar para as negociações técnicas, incluindo como supervisionar qualquer tipo de resultado disso. Novamente, os russos não estão apenas interessados em pôr fim aos combates. Eles buscam uma estrutura de segurança abrangente para a Eurásia, na verdade para todos os envolvidos, incluindo os chineses e os indianos, com quem o Sr. Putin mantém contato próximo, certo? Os europeus, neste momento, ainda estão falando sobre acabar com as mortes, acabar com as realidades do campo de batalha. Mas é claro que agora a realidade do campo de batalha não favorece mais eles. E fico muito feliz que estejam dizendo isso.
Fico feliz que estejam dizendo que precisamos pôr fim à morte. Teria sido muito bom se tivessem dito isso lá em abril de 2022, quando quase houve um acordo que poderia ter parado toda essa morte. Mas foram os britânicos e os Estados Unidos que, claro, afundaram esse acordo entre russos e ucranianos. Então, para mim, está absolutamente claro que os russos vão exigir que o Ocidente coletivo realmente apoie e esteja de acordo com isso, e que isso seja implementado através da Ucrânia. Da mesma forma que a guerra por procuração contra a Rússia foi implementada através da Ucrânia. Agora, novamente, precisaremos estudar por que o Sr. Stubb estava lá e qual era o seu papel. Vou discutir isso com colegas finlandeses em breve. Se algum de vocês tiver mais informações sobre o que isso pode ter sido, por favor, me envie uma mensagem e coloque seus pensamentos nos comentários. Porque, mais uma vez, a presença da Finlândia nessa reunião faz pouco sentido, a não ser talvez pela expertise em como se render sem chamar isso de rendição, ou experiência em como avançar para o próximo estágio desse conflito com a Rússia. Vamos torcer para que isso seja um bom sinal e não um ruim. Continuaremos acompanhando isso. Muito obrigado pelo seu tempo hoje.